Enfim, voltando, meu nome é Bruno, tenho 26 anos, eu estou perdido na vida e eu não sei o que eu faço. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, não vou falar meu sobrenome, mas enfim, meu nome é Bruno, tenho 26 anos e eu faço live desde que eu tinha 22. Mas eu faço por hobby, assim. Nunca fui uma pessoa que queria ganhar dinheiro com a live, nunca fui as pessoas que querem porque querem trabalhar com a internet. Sempre foi um hobby muito grande meu falar. E aí, parei de fazer live porque eu arranjei um segundo emprego. Eu tava com dois, parei. Nesse segundo emprego eu saí agora e eu falei, vou voltar a fazer live, porque é uma coisa que eu gosto muito. E aí nisso eu tô tentando me redescobrir. Então, e aí nisso, hoje a live, eu tava com uma vibe mais querendo me apresentar de novo, sabe? Meu nome é Bruno, eu acho que muita gente que acompanha as lives não sabe nem meu nome, então eu queria começar do zero, sabe? Vou reformular tudo isso aqui, já que eu vou fazer isso aqui por mais um tempo. E aí eu queria falar de tipo. O mais chocante pra mim, depois desse tempo ficando sem fazer live, eu reparei o quanto que eu gostava. E aí, eu tô numa busca de me encontrar e daquelas coisas de chegar a 25 e ficar meio maluco, sabe? E aí eu falei, tá, eu preciso saber o que eu gosto. E aí, nisso, eu falei, vou voltar com as lives, porque eu tenho certeza que era uma das coisas que eu mais gostava de fazer como hobby. Os outros hobbies que eu sempre tive, eu sempre fui uma pessoa que faz muita coisa. Mas eu não sei por que eu faço tanta coisa, sabe? Eu sinto que eu sempre fui essa pessoa que faz muita coisa, porque se eu ficasse parado, eu endoidava, assim. E aí eu reparei que nesse último tempo eu tô começando a dar uma acalmada. E essa acalmada me deu abertura para entender que eu não me conheço ao ponto de eu saber ficar calmo. Eu sempre tô meio alerta, buscando algo, fazendo algo, e aí eu fiquei tipo, tá, vamos fazer as coisas que eu gosto e entender quem eu sou. E aí, e aí nisso eu tô nesse momento de entender quem eu sou. E a live sempre foi um suspiro para entender que eu gosto de falar. E aí eu tô nessa vibe, sabe? Eu fui uma pessoa, desde que eu sou muito pequenininho, cheio de hobbies. Eu sei que eu gostava de teatro, eu sei que eu gostava de assistir desenho, eu gostei de pintar por um tempo, eu gostei de ler por muitos e muitos anos. Então, tipo assim, tudo isso foi hobbies que eu tive por muito tempo. E eu achei que era isso, sabe? Que eu ia manter esses hobbies pro resto da vida, mas assim, não. Acabou que. E aí, nessa questão de estar perdido na vida, eu falei, por que não começar do básico, começar da onde eu gostei de ficar por muito tempo, que era fazer live. Comecei a fazer live com 22 anos, eu tenho 26 agora. Faz 4 anos que eu fiz live. Mais ou menos, eu acho que até pra mais, tá? E foi um momento incrível da minha vida. Eu conheci muita gente por causa das lives, conheci é, muita gente por causa da internet. E eu nunca fui uma pessoa que queria trabalhar com a internet. Tanto é que eu não trabalho com a internet. Eu uso a live como hobby. Só que eu tô meio perdido na minha vida atualmente. E eu falei, por que não começar do princípio, sabe? E aí eu tô num processo aí com o meu psicólogo de ir atrás do meu passado. E isso aí já mexeu tanto comigo esse mês que eu falei, acho que tá no momento de começar uma coisa que eu voltar a fazer uma coisa que eu sei que eu gosto, que é a live. E aí eu tô aqui, de novo, com uma mão na frente e outra atrás, porque, né, isso aqui não me dá dinheiro, mas é um hobby incrível que eu sempre amei muito fazer. E, mano, eu gosto muito de conversar com as pessoas. É a coisa que mais me dá satisfação. Ficar falando da minha vida e dar pitaco na vida dos outros. E isso aqui, ó, essa troca do chat comigo é a coisa que mais me dá satisfação. E foi nisso que eu falei, porra, eu perdi meu segundo emprego agora. Eu tava com dois, tá, gente? Por isso que eu parei de fazer live. Perdi meu segundo emprego agora e eu falei, por que não simplesmente não voltar a fazer live, aproveitar esse tempo que eu tô mais tranquilo e ver o que dá, sabe? Porque eu gosto de falar e eu sinto que é um hobby muito bom pra minha cabeça. E aí eu tô voltando, o Bruninho está voltando. Provavelmente eu vou mudar o nome do canal, não vai ser mais Lemory. Eu não sei se eu me encaixo mais nesse papel de Lemur. O Lemur era uma persona que eu criei na internet de tudo que eu queria ser. E hoje em dia eu não sei quem eu sou, então como que eu vou querer ser algo sendo que eu não sei quem eu sou? E aí talvez eu coloque o nome do canal como Bruno, mude meu Instagram, eu não sei ainda. Mas prazer de novo.
Eu sou o Bruno, tenho 26 anos, eu sou bissexual. Eu estava numa relação amorosa não monogâmica, eu estava tentando me encontrar como pessoa e eu simplesmente não consegui encontrar nada a não ser a mim mesmo. E agora eu estou com um encontro com o Bruninho, que é a minha parte mais alegre, mais infantil que eu sempre tive, sabe? E aí eu tô entendendo várias coisas sobre mim. Por exemplo, eu fiz uma reforma aqui no meu quarto, bem pequena, e aí tem uma moto desse ladinho que eu ganhei quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos da minha avó, da minha falecida avó. E ela tá guardada no meu guarda-roupa há anos, anos, anos. E eu falei, mano, eu tenho que usar isso, sabe? É uma memória muito boa, muito afetiva, e eu coloquei ali. Toda hora que eu olho, dá vontade de chorar, tá, gente? Então não vou ficar olhando muito, não. E aí, aqui embaixo, Opa, não sei se é a foto aqui em cima, é um carrinho. É um carrinho que o meu pai me deu quando eu tinha, acho que 14 para 15 anos. Eu nunca fui muito fã de carrinho e de brinquedo masculino, tá? Mas quando as pessoas me davam com o coração aberto, criava um sentimento muito bom. E aí eu tenho esses dois brinquedos aí desde a minha infância e que são coisas que eu carrego até hoje. E aí eu tô é, me reconhecendo de novo. Então, prazer para quem tá chegando. Meu nome é Bruno. Eu já me chamei de Lemuri porque eu queria ser uma pessoa extrovertida, eu queria ser uma pessoa sem tabus, eu queria ser a pessoa que falasse de tudo. Mas eu sou o Bruno, eu sou medroso, eu sou uma pessoa que chora fácil. Olha, chorando já aqui, ó. E por enquanto é só isso que eu posso apresentar para vocês, porque eu estou me conhecendo também. Então, deixa eu ler o chat rapidinho, antes que eu comece a chorar. O psicólogo dele não existe, gente, ele criou. Eu criei na minha cabeça. Nostalgia sempre trazendo nós psianos de volta. Então, acho que a nostalgia é uma das coisas que mais me cria um caos na vida, sabe? A nostalgia é o que começa a me levar pra frente. Eu acho incrível isso, porque toda vez que eu lembro da onde eu estava, ou da minha infância, da minha adolescência, de momentos da minha vida, eu começo a pensar qual vai ser meu futuro e ansiar por ele. E eu acho que a nostalgia é realmente o que sempre me colocou muito pra frente. E aí, eu tô nessa vibe de conhecer quem foi o Bruninho, porque eu percebi com o meu psicólogo que eu deixei ele muito travado. E eu não reconheço quem que eu fui quando criança, porque eu não fui uma criança muito criança, eu era meio adulto, assim, sabe? Eu tinha uma consciência muito grande, eu tinha consciência de dinheiro, que não era pra uma criança ter, e eu era muito preocupado com várias situações que criança não deveria ser, sabe? E hoje em dia eu estou tentando reconhecer quem que é esse Bruninho que queria tantas coisas. E também o Bruno da adolescência, que perdeu a adolescência dele porque teve que se assumir cedo por questões de outras pessoas. E aí eu tô tentando reconhecer quem sou eu, criar esse novo eu, talvez, ou aprender quem sou eu, na verdade, e gostar desse eu que eu sou agora, sabe? Então, tipo, sinto que o nome Lemuri foi uma parte importante desse processo, mas parece que não me cabe mais agora. Tem que me apresentar como eu sou, assim, mais sincero possível. Então, Bruno, 26 anos, sou uma pessoa medrosa, tenho medo de muitas coisas, mas ao mesmo tempo que eu tenho medo de muitas coisas, eu tenho vontade de ir atrás do mundo, eu tenho vontade de viajar ao mundo, eu tenho milhões de planos guardadinho na cabeça, assim, que eu nunca coloquei muito pra fora, nunca coloquei pra ação. E é esse o momento que eu tô na minha vida, pensando o que eu faço dela e se eu coloco esses planos pra jogo. Então é isso, eu comecei a fazer live porque eu podia, simplesmente por isso. Eu comprei o computador na época e eu queria jogar com meus amigos. E eu falei, por que não abrir live para as pessoas rirem comigo? E foi isso. Eu comecei a rir com as pessoas e bati quase 300 pessoas me seguindo aqui. E foi incrível saber da vida de cada uma dessas pessoas. E agora eu sinto que eu estou me descobrindo e eu quero compartilhar isso de mim para vocês, sabe? Então é isso. Tava com saudade do ser moço. Ah, muito obrigado. Eu tava com muita saudade de fazer live. Eu tive que parar, gente. Não foi porque eu queria, tá? Mas realmente
fevereiro eu fiz uma apresentação do meu trabalho pra uma pessoa. E aí essa pessoa simplesmente falou: eu preciso trabalhar com você, eu preciso de você pra organizar minha empresa. E eu falei: eu topo, eu trabalho de noite pra você, fora do meu outro emprego, portanto, e fechamos o acordo e fizemos 4 meses desse trampo. Só que eu não recebi. E aí nisso, não recebi o que foi acordado. E aí nisso eu dei um basta. E aí casou, deu perder esse emprego, terminar meu relacionamento. E aí nisso eu tô num processo com o meu psicólogo de saber quem que eu fui e como estou querendo ser no futuro, sabe? E aí eu falei, porra, não estou conseguindo fazer meus hobbies atuais. Eu tenho vários hobbies, gente. Não sei se dá pra ver aqui. Aqui esse negócio é uma é um negócio de madeira pra pintar. Sabe aqueles negócio de você colocar o quadro? Então, aqui é um negócio de quadro. Aqui em cima tem meu altarzinho da macumba, que também é um hobby pra mim. Na minha frente aqui tem vários livros. Tem realmente uma prateleira do tamanho da minha mesa só de livros. Eu comecei a fazer marcenaria, que é uma mesa pro meu quintal. Eu acho que eu termino essa semana. O que mais que eu tenho de hobby? Eu sinto que eu já tive mais hobbies. Ah, eu desenhava muito. Dos meus 12 até os meus 16 anos era uma coisa que eu fazia demais, demais. Eu desenhava torta direito. Hoje em dia eu não desenho tanto. Eu tô tentando mais fazer umas pinturas digitais. Seria legal trazer um dia esse processo de pintar também, entendeu? Abrir o Photoshop aqui e começar a fazer uma arte junto com vocês. Eu demoro algumas horas, então ia ser muito legal conversar e desenhar. Que mais aqui? Temos aqui, opa, temos o meu rolo de crochê, que eu comecei e não me deu ânimo mais. Enfim, meu psicólogo mandou eu ir atrás dos meus hobbies e eu não tô com vontade de fazer esses hobbies, então eu fui atrás da única coisa que eu sei que eu gosto muito de fazer, que é conversar. E eu voltei a ter essa desenvoltura por causa do Jeff, nosso grande amigo Jeff das lives e da minha vida, que eu fui da casa dele e eu realmente reparei que eu gosto muito de falar, porque eu fiquei basicamente até 4 da manhã conversando com uma amiga que eu conheci naquele mesmo dia e foi incrível. E aí eu estou nesse processo de me reconhecer. Eu sinto que quando você chega nos 25 anos, você começa a criar algum senso na sua cabeça de e agora? Que eu faço, sabe? Não importa o que você já fez, o que você conquistou, mas vai ter esse momento de que você sente que as coisas no futuro estão meio em aberto e aí você fica, e agora? Mas então, aí chegou esse momento de e agora? O que eu faço, sabe? E eu falei, mano, eu não quero fazer nenhuma dessas coisas que estão aqui de hobby. Eu não quero ler, eu não quero desenhar, eu não quero fazer tricô, eu não quero andar de bicicleta, eu não quero ir pra academia, eu não quero fazer marcenaria, eu não quero pintar. Eu só não quero. E aí eu falei assim, mano, eu preciso sair daqui, eu preciso viajar, eu preciso fazer algo. Aí eu simplesmente dei a louca, recebi meu salário, comprei a passagem pra casa do Jeff e passei um final de semana com ele, com o marido dele. Amo os dois, são pessoas incríveis e puta que pariu, foi uma experiência que mudou muito minha cabeça. Olha eu chorando de novo, hein? Vou segurar, tá? Mas enfim, mudou muito minha cabeça. Por quê? Quando você não tem pra onde ir, você não que você não tenha pra onde ir, mas quando você não tem uma meta pra onde chegar, tudo perde o sentido. Parece que a gente sempre vai precisar de uma meta pra se motivar, sabe? É como se a vida dependesse de chegar em algum lugar, porque, mano, foi o que ensinaram a gente a ser, sabe? Você só vai ser feliz se você comprar o carro, você só vai ser feliz se você comprar uma casa, você só vai ser feliz se você arranjar um relacionamento, você só vai ser feliz se você tiver um filho. Mas não, mano. A vida, às vezes, ela pode ser muito bonita nas pequenas coisas. Então, às vezes você precisa ver essas pequenas coisas com outros olhos, com outras pessoas. E foi um momento muito bonito eu ter viajado com o Jeff, pra casa do Jeff. Porque eu vi que o café da manhã pode ser incrível, o almoço pode ser incrível, momentos de tranquilidade pode ser as coisas mais bonitas que você vive, sabe? Ui, 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 quase chorando. Mas enfim, a vida ela
pode ser muito bonito nas pequenas coisas, só que as pessoas não ensinam a gente a aproveitar isso. E aí eu tô tentando me ensinar a aproveitar essas coisas, mas tá sendo muito difícil. Porque quando você é acostumado a sempre ir atrás de tudo, resolver tudo, conquistar tudo, você nunca vai conseguir sentir que a paz te pertence, sabe? É como se o tédio fosse seu maior inimigo quando você é ensinado a conquistar o mundo. E aí você tem que tirar todas essas regras que colocaram na sua cabeça e falar: não, eu posso aproveitar a vida de vários jeitos diferentes. Eu posso conquistar o mundo, mas eu também posso conquistar o meu tédio, meu ócio e simplesmente aproveitar minha permanência num lugar só. Eu posso simplesmente existir na minha cama um dia se eu quiser. E isso não tem que ser um fardo. E é uma das lições que eu tô tentando aprender, assim, porque eu realmente sinto que se eu ficar parado, eu sou um fardo pra tudo. Que nem a Anitta falou no Twitter uma vez, eu fui inútil para o meu país. Parece que é esse o peso de você não fazer nada às vezes. E é isso que eu quero quebrar. Às vezes o ócio tem que ser vivido, às vezes você precisa simplesmente aproveitar as pequenas coisas para quando as coisas grandes vierem, você saber aproveitar elas também. Porque não adianta você só querer mais, mais, comprar carro, comprar casa, comprar terreno, viajar, 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 que a felicidade não vai vir. A felicidade tem que vir de dentro de você. E esse de dentro que todo mundo fala, não é simplesmente você conseguir ficar feliz com tudo da sua volta, mas é você realmente ficar em paz com tudo à sua volta, sabe? É como se você acordasse e esse precisar fazer coisas não te incomodasse. É como se o seu café da manhã fosse um ritual para você mesmo. Seu almoço é um momento mais importante para você mesmo. E é essas coisinhas que você vai começar a apreciar de pouco. E é esse o momento que eu estou. Tentando entender quem é esse Bruno de 26 anos, que está quase fazendo 27, o que eu posso aproveitar das pequenas coisas da minha vida e onde que eu quero chegar. E atualmente eu entendi algumas coisas. Eu tenho 26 anos, eu não viajei tanto na minha vida e eu sempre tive uma vontade muito grande de conhecer todos os estados do Brasil. Até hoje eu não consegui fazer isso. Eu fui para São Paulo e Minas Gerais. Sabe? 2 de 26. Então, assim, tem tanto chão para ir, tem tantos lugares para aproveitar e tem tantos momentos pequenos para aproveitar no processo. E eu tava me fechando a experiências porque minha mente tava numa regrinha de eu só vou conseguir viver quando eu tiver minha casa. Gente, tava tenso, sabe? Às vezes parece que essa regra que eu coloquei era a única solução que eu tinha, mas não. Eu consigo aproveitar, eu posso aproveitar e eu vou aproveitar. Então, esse é o momento. Ah, minha vida tá virando de cabeça para baixo e a primeira coisa que eu pensei é abrir live e conversar com vocês. Também quero mostrar para vocês que eu tinha o sonho de fechar esse braço aqui em azul, o braço inteiro em azul, e esse braço aqui em vermelho. E aí eu fiz a minha primeira tatuagem, ela tá com pomada, mas eu fiz a minha primeira tatuagem. Deixa eu ver se dá pra melhorar isso aqui. É isso. Eu fiz a minha primeira tatuagem. Tô muito feliz com ela, mas eu sou meio burrinho pra tatuagens, então eu tô entendendo todo o processo ainda. E as próximas vão ser melhores. Consegue me descrever o que é? Então, essa tatuagem é a lápis lazuli do Steven Universe. Porque a bichinha, ela é uma depressiva. Aqui eu dilatei a pupila, passei o dia cego. Ô, coitado. Você fez teste de óculos? Então, eu fiz a lápis lazuli porque ela é uma representação muito visual da minha adolescência. E eu queria deixar a adolescência pra trás, sabe? Ela tá sentada, não sei se vai dar pra ver, porque ela tá. Vamos de novo. Aqui ela tá sentada, segurando as pernas e as asas dela aqui.
Opa, as asas dela. E aí, eu fiz essa representação porque ela representa muito minha adolescência. Ela é uma personagem no desenho que ficou anos e anos presa, 100 anos, eu acho, enfim, presa dentro do próprio corpo dela. E ninguém conseguia saber que ela estava lá. Então ela sofreu vendo todo mundo e ninguém podia ajudar. Quando ela conseguiu se libertar, ela estava tão triste que ela só queria voltar para casa, mas ela não conseguiu. Então ela passou mais algum tempo presa num lugar que ela não conhecia. E depois disso, ainda, além de se fuder muito, ela ganhou uma depressão fodida e acabou num relacionamento tóxico. Não é meu caso essa parte, tá, gente? Mas ela acabou num relacionamento tóxico e no final do desenho ela começa a se sentir melhor, ela começa a viver uma vida boa. Só que ela tem as memórias da vida dela, tem as lembranças doloridas. E em uma cena do desenho, tem uma personagem que ela faz você chorar e ficar inutilizável. Então, tipo, você chora tanto que você cai no chão. E aí ela, a Lápis Lazuli, ela já sofreu tanto na vida dela que esse poder não faz mais sentido. Porque ela sempre foi triste, ela tá tudo bem ela ser triste e ela consegue viver assim agora, mas ela tá conseguindo sentir a felicidade. Então, eu sinto que ela representa muito essa adolescência minha. Porque, né, eu não sei se vocês sabem, o Bruninho, quando fez 16 anos, foi tirado do armário. Mas não foi um tirado do armário normal. Aconteceu de minha irmã pegar meu celular e na época eu tava me relacionando com um menino. E aí ela pegou e mostrou pro meu pai e pra minha mãe. Nenhum dos dois sabia que eu era bissexual e que eu ficava com pessoas do mesmo sexo. E aí foi naquele momento que o meu mundo caiu pela primeira vez. Eu já tava tentando me esconder há muitos anos. Desde o momento que eu tive consciência de quem eu era, dos 9 pra frente, eu comecei a me afastar do meu pai, que sempre tentou ser muito próximo de mim. E aí, com 16, ele simplesmente apareceu aqui em casa. Ele tava terminando com a minha mãe na época. E ele veio pra cima de mim e a gente saiu na porrada. E aí, depois disso que a gente saiu na porrada, tanto eu quanto ele saiu bem roxo, bem fudido. E nessa época aí eu fiquei de cárcere privado. Ele pegou meu celular, meu notebook. E eu já tinha terminado a escola, então não tinha o que eu fazer. E nisso, eu comecei a trabalhar com ele porque não tinha mais nada pra me fazer. Ele pegou um dia eu, falou, entra no carro, me levou pro escritório, deixou eu lá e falou assim, você vai fazer essas coisas aqui pra mim. E aí eu comecei a trabalhar com ele. E desse cárcere privado, sem contato com ninguém, foi um dos momentos mais tristes da minha vida, sabe? Eu sentia que eu não era aceito pela minha família e eu não podia sair de lá. Então eu tinha que conviver com o desgosto deles sobre mim. E foi muito traumatizante pra mim na época. Minha primeira psicóloga tratou disso bastante. Eu ainda choro de vez em quando, dependendo da situação. Mas eu lido bastante. Bastante. A palavra tá errada. Eu lido bem melhor agora. Hoje em dia eu sou muito amigo do meu pai, mas enfim. E nessa época eu sofri bastante e a minha salvação, entre muitas aspas, foi me inscrever na faculdade, porque aí eu tinha um tempo de noite sem meus pais e sem ninguém. E foi aí que eu comecei a tentar descobrir o que eu era. Porque até então eu não tinha ido atrás de saber se eu era bissexual, se eu era gay, enfim. E aí eu entrei na faculdade sem celular, sem computador. E fiquei alguns meses assim, até que meu pai saiu de casa e minha mãe devolveu meu celular, mas sem meu chip, pra mim não ter contato com as pessoas do ensino médio, que eram as pessoas que tinham me transformado nisso que eu sou. E quando eu consegui meu celular de volta, eu não fui atrás dessas pessoas. Eu comecei a adicionar pessoas novas na minha vida. E minha vida foi mudando. E eu fui tentando descobrir quem eu era. E esse sempre foi um ponto muito importante da minha vida. Quem é o Bruno, sabe? Qual que é a sexualidade do Bruno? O que o Bruno quer? E em algum momento da minha vida eu criei na minha cabeça que eu queria criar uma casa que era o meu conforto e conseguir ter uma família que também era o meu conforto. Eu queria casar, eu queria ter filhos. E até esse ano essa era a minha ideia de vida.
Só que esse ano eu reparei que agora, depois de muita luta, eu tenho uma família que me ama e me aceita do jeito que eu sou. Meu pai e minha mãe me amam do jeito que eu sou. Foi muito difícil o processo, foi muito doloroso, mas eu consegui chegar onde eu queria. E aí a casa confortável tá começando a ser essa que eu moro agora, sabe? Ui, ui, calma aí. Então, voltou para aquela questão. Quem que é o Bruno, sabe? Porque o Bruno era querer uma casa confortável e alguém que acolhesse ele. Mas agora o Bruno tem isso. E qual que é a próximo passo? Quem vai ser o Bruno? Como que eu vou aproveitar isso? E é isso que eu tô aprendendo. E por enquanto, o único hobby que eu sinto. Ui, 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 ui. Momentos difíceis. Por enquanto, o único hobby que eu sinto que é viável é fazer live. Mas aí tem outro ponto importante. Eu sinto que fazer live em algum momento da minha vida se transformou numa coisa negativa, porque eu sou eu sou filho do meio, eu tenho mais duas irmãs, a mais nova e a mais velha, a Camila e a Letícia. E as duas são influencers. A Camila é uma menina incrível, vai fazer 30 anos daqui a pouquinho. E ela é uma influencer incrível, ela corre atrás do dela, ela tem o apartamento dela. E ela é uma representação do que talvez eu poderia ser em alguma realidade paralela. E a Letícia é uma menina mais nova, que teve a oportunidade de ir pra Mansão Maromba junto com a Camila. E ela cresceu muito no Instagram, mas ela não quer fazer isso hoje em dia, sabe? E aí, quando eu abro live, eu sinto a sombra das duas, assim, sabe? E, tipo, elas são a parte chamativa da família e eu sou a parte esquecida. E aí fazer live pra mim às vezes tem esse peso de tipo, porra, parece que eu estou tentando ser elas. Mas não, eu realmente gosto de conversar, eu gosto de falar. E é por isso que eu abro live. É por isso que eu fiz amizade na internet. E é por isso que eu entrava no Discord de manhã, até de tarde, no meu horário de trabalho, enquanto eu conversava com meus amigos e trabalhava, sabe? Eu sempre fui uma pessoa comunicativa internamente, assim, eu tenho muitas ideias. E eu fui aprendendo a ser essa pessoa comunicativa, porque na minha infância eu não falava muito, não. Até meus 13 para 14, não falava com quase ninguém, uma pessoa ou outra que ouvia a minha voz. E aí eu copiei a personalidade de uma amiga minha da época, e eu levei essa personalidade muito pra mim, assim, até o ponto que eu criei o Lemuri, que era pra mim essa capa de quem que eu queria ser. E aí o Lemuri, em algum momento, ele sumiu da minha vida, porque eu virei um Bruno com as características do Lemuri. E agora eu quero saber quem é esse Bruno. Enfim, essa parece um pouquinho da minha história de vida, mas tem muita mais coisa. Sinto que se eu falar que a gente fica mais umas horas, e se vocês quiserem perguntar alguma coisa da minha vida, fiquem à vontade. Feliz em ver que você voltou. Muito obrigado, meu bem. Eu gosto bastante de fazer live. Se não tivesse sido esse trampo que eu tava fazendo, eu, com certeza eu tava fazendo live. Mas ia ser bem complicado. Porque, né? Tava passando esses processos mentais aí gigantescos. Sinto muito que teve toda essa barra. Ai, minha vida já foi pior. Eu acho que a tatuagem referencia muito isso, sabe? Eu já me senti bem pior. Então, foi o momento perfeito para mudar algumas crenças muito limitantes na minha cabeça e também entender que eu já estive em lugares piores no fundo do poço, assim, e que eu conseguia passar por isso bem fácil. Então, é entender que eu consigo passar por isso, mas entender em que ponto que eu tô, sabe? Mas mesmo de longe, você sempre tava torcendo por você. Ai, mas mesmo de longe, sempre tava torcendo por você. Obrigado, meu bem. Ai, eu vou chorar de novo. Mas então, é isso, sabe? Eu gosto de fazer live, eu gosto de conversar. E aí eu tô na dúvida aí do que a gente pode estar fazendo nessas novas sequências aí, que a gente faz. Eu vou mudar tudo isso aqui tava lindo antigamente, mas assim, o Lemuri morreu, tá? Quem vai sumir agora é o Bruno. Se vocês quiserem que eu coloque algum outro apelido, fiquem à vontade. É...
eu sempre. Uma das coisas que eu mais gostei na minha vida toda é azul. Por exemplo, esse quarto inteiro é azul. Não dá pra ver porque a luz tá azul. Minha garrafa é azul. A tatuagem é azul. Então, tipo assim, por que eu coloquei vermelho? Gosto de vermelho? Eu acho lindo, mas minha cor favorita é azul, não tem nem dúvida. E aí eu fico tipo, mano, por quê, sabe? Em alguns momentos eu me passei. Eu acho que esse colírio tá fazendo meu olho lacrimejar. Será que é o colírio ou você tava chorando junto comigo? Boa volta! Amamos o Bruno. Lua de Iemanjá. Lua? Luana? Olá, Luana. Você é a Luana no terreiro? Mas então, se vocês quiserem perguntar da minha vida, fiquem à vontade. Eu sou totalmente aberto pra falar de tudo. Eu não sei mais o que eu falo agora, mas eu já falei dos meus hobbies, já falei. Sim, olá! Eu já falei dos meus hobbies, eu já falei de como eu me sinto perdido por ser essa pessoa de 26 anos. E eu acho que muita gente que chega nos 26 se sente assim, mas não fala. E aí agora eu quero entender pra onde eu vou. Porque tem uns caminhos aí, né? Eu quero, ao mesmo tempo que eu quero conhecer todos os estados do Brasil, eu quero formar uma família em algum momento. E aí eu não sei qual que é o momento, sabe? Eu sinto que seria interessante eu sair por aí, pelo menos 2 viagens no ano pra cada estado. Aí daqui 12 anos eu terminando tudo, não sei. Vou terminar minhas viagens com 40, enfim, não sei. Pensando o que eu faço na minha vida por enquanto, mas eu sei que vou voltar a fazer live. Gosto de fazer live, live de jogo, de filme, conversando, bebendo. Todas as opções são muito boas e viáveis. E é isso. Eu quero me reencontrar, me conhecer. Acho que em algum momento todo mundo se perde. Ou, na verdade, eu acho que muita gente até às vezes não se conheceu, que nem é o meu caso, sabe? Sinto que em vários momentos da minha vida eu me conheci, tipo, 40%, mas ao mesmo tempo que eu me conhecia 40%, eu conhecia outras pessoas que levavam esses 40% embora e eu ficava, tá, eu não me conheço mesmo. Então, estou tentando realmente me conhecer. E aí eu tenho voltado pro meu passado, eu tenho voltado pra minha infância, pra minha adolescência e ido atrás de coisas que eu realmente gostei naquela época pra ver se ainda fazem sentido. Enfim, vou te falar, tô com 35, tô em crise desde os 15, mas depois dos 30 eu ganhei uma maturidade a mais, mas sempre parece que algo falta. E sei lá, a vida tem hora que pesa de um jeito diferente. Pior que é, a vida parece que tem hora que pesa de um jeito diferente. Mas eu não sei se ela pesa mesmo, a gente coloca um peso nela, sabe? Eu sinto que a vida sempre foi leve, mesmo com o problema ela é leve, só que a gente em alguns momentos nossa cabeça não tá no lugar legal e a gente coloca um peso e uma obrigação muito grande em viver. E não é assim que é pra ser vivida a vida, né? É pra ser uma junção de experiências e você tem que criar conexões e, e saber lidar com todas essas experiências, sendo boas ou ruins. E aí, às vezes, a gente coloca tanto peso na vida que aí a gente não tá vivendo o presente. A gente começa a só viver o futuro, só viver pelo futuro. E eu sinto que eu fui muito assim esse último ano. Eu queria comprar um carro, uma casa, pensando em daqui 5 anos isso, daqui 10 anos aquilo, mas, mano, eu não sei se eu vou estar vivo. Pra que eu tô tão ansioso e tão desesperado por tudo, sabe? Dá uma relaxada, Bruno. Vamos aproveitar os momentos. Você tem que trabalhar por enquanto, mas assim, você tá livre, sabe? Final de semana você pode ir pra qualquer lugar do mundo se você quiser. E se você pagar, né? Então é isso, é começar a viver pelo mês que eu tô. Eu não vou mais fazer planos pra muito longe. É tipo, esse mês eu vou fazer isso. Aquele mês eu vou fazer isso. Então vai ser sempre esses processos.
E aí, Ronaldinho, como que você tá na sua vida, assim? Você sente que esse peso, ele tem uma coisa mais mental ou ele é realmente a vida sendo dura em alguns momentos? Porque, por exemplo, eu sinto que minha vida inteira, ela foi um campo minado, assim. Tudo eu tinha que resolver, sabe? Eu sempre fui o filho independente, que correu atrás de tudo. Desde os 14 anos eu trabalho. Então, tipo assim, eu sinto que não tive momentos de pausa minha vida inteira. E aí, agora que eu tenho momentos de pausa, eu não sei pausar, sabe? Tirando o peso da vida e colocando no supino. Então, eu a academia ela foi um escape pra minha vida por muito tempo. Eu comecei a academia com 17 anos. Foi uns 3, 4 meses depois de eu me assumir pra minha família. E aí, a minha psicóloga da época, que foi minha família que escolheu, que ela tinha uma ideia de eu fugir, ela era meio louca da cabeça, enfim. Ela que falou começar a academia ia me fazer bem, e eu comecei a academia junto com a minha irmã, porque eu não podia sair sozinho. Então a Camila foi junto comigo. E aí eu criei laços na academia com pessoas incríveis da época. Caio, se você estiver vendo essa live por algum motivo do universo, você foi um amigo num momento muito importante pra mim, tá? Enfim. E aí eu levei a academia por muito tempo como esse escape pro meu mental, sabe? Tipo assim, mano, eu não sou uma pessoa muito forte, eu não sou a maior maromba do mundo, mas eu tenho 26 anos e eu comecei com 17, ou seja, faz 9 anos que eu malho. Eu nunca malhei pra ficar forte, eu sempre malhei porque minha cabeça pedia pra malhar, que era realmente o momento de eu dar uma respirada, porque era eu só conseguia respirar fazendo algo, e esse algo foi a academia por muitos anos. Agora eu tô começando a aprender a respirar sem fazer nada, mas tá difícil. A minha vida foi pesada desde os 5. Eu vivi cada coisa que um dia, se der, te conto, meu conto, mas posso resumir em uma única frase: minha situação atual, estou cansado. Eu te entendo. É exaustivo você ter que sempre estar fazendo alguma coisa. É muito cansativo você ser a pessoa que tá correndo atrás de tudo e parece que as pessoas não conseguem ou não querem te ajudar, sabe? Tipo assim, eu comecei a trabalhar com 14 porque meu pai simplesmente colocou eu numa prova do Senai aleatória, ele não me avisou, ele só falou assim: "Ó, descrevi tal coisa, vai fazer tal dia". Eu falei: "Tá bom". Fiz a prova, passei. Comecei era, era eu trabalhava na Pirelli de manhã, eu ia pro Senai de tarde, de noite eu tinha ensino médio. Eu tava com 14 para 15. Aí eu terminei o Senai e saí da Pirelli. Aí eu comecei um curso de inglês. Então, aí de segunda a sábado eu tava fazendo coisa. E aí nisso eu comecei a trabalhar em uma outra empresa de óculos. Fiquei por um tempo. Depois dessa empresa de óculos foi onde eu já tava com 16 anos, aconteceu toda essa questão de me assumir e sofrer muito com isso. E aí eu comecei a trabalhar com meu pai, e isso eu entrei para trabalhar nos finais de semana como fotógrafo e garçom. E aí eu comecei a faculdade também, então eu trabalhava com meu pai, fazia faculdade de noite, era garçom e fotógrafo de final de semana, então eu não parava. E quando eu me dei por conta, sim, a faculdade já tinha terminado, eu já tinha parado de trabalhar com fotografia, não queria mais mexer com isso. O áudio de novo aqui no meu ouvido, gente, mas enfim. E aí, quando eu me dei por conta, eu tinha terminado a faculdade, eu tinha parado de trabalhar com fotografia porque eu não queria mais. E olha que eu gostava daquilo, eu só tava cansado. E aí, nisso, eu comecei. Eu continuei trabalhando com meu pai. Até hoje eu trabalho com ele. Hoje em dia eu gosto de fazer isso, aliás, tá? Sou auxiliar administrativo há mais de 10 anos. Organizo uma empresa inteira, a organização inteira de uma empresa sozinho. Eu trabalhei autodidata, então eu sei organizar uma empresa. Eu fiz vários cursos no processo, né? Eu fiz uma faculdade e nisso chegou em algum momento que eu falei, tá, e agora? Eu fiz bilhões de coisas, mas eu não conquistei nada. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero.
Meus sonhos no processo foram sumindo. Eu queria ir muito pra Irlanda quando eu era adolescente. Aí eu conheci uma amiga minha que também era louca pra ir. Nenhum dos dois foi até hoje. Eu queria conhecer todos os estados do Brasil, sabe? Eu queria ver os biomas diferentes. Nunca consegui sair muito longe daqui. Uh, e aí até hoje eu tava nessa pira de fazer, fazer, fazer. E agora eu sinto que o cansaço bateu e foi o momento de eu falar, tá, tenho que parar, me conhecer, aprender a acostumar com a paz, para aí sim eu ir atrás de paz de novo. Nesse processo todo eu me namorei algumas vezes e minha família não sabia. Eu morei sozinho, morei com várias pessoas diferentes. Eu voltei para casa da minha mãe em vários momentos. Eu me reconciliei com meu pai, que foi a coisa mais difícil que eu fiz em toda a minha vida. Uh, e hoje eu sinto que eu tô começando a ter uns laços tão fortes com a minha família que agora eu tenho espaço para criar esse conhecimento de quem sou eu, sabe? Porque eu sei agora quem é minha mãe, o jeito que minha mãe pensa, o jeito que meu pai pensa, o jeito que as minhas irmãs pensam. Mas eu não sei o que eu quero, o jeito que eu penso. E aí para algumas pessoas eu sou a pessoa mais divertida do mundo, para outras pessoas eu sou um chorão, para muitas pessoas eu sou sério e eu só sei dar sermão. Para outras pessoas eu sou um poço de sabedoria, que nem um guru. Para outras pessoas eu sou só um bruxinho da cidade. Enfim, eu sou muitas coisas para muita gente, mas para mim eu sou só uma casca vazia. E aí que tá. Eu sou o Bruno e eu quero me preencher, sabe? Eu não quero ser só uma casca vazia. Exatamente. Sinto falta de estar na posição de ser cuidado. Ser forte o tempo todo cansa demais. Menino, para que você tá me resumindo. Acho que é isso, né, Ronaldinho? As pessoas LGBTs, elas entram num modo de sobrevivência e elas não conseguem sair até o momento que o corpo pede socorro. Quando as inseguranças estão batendo no teto, quando sua cabeça tá tentando te avisar de algum modo, sabe? Pra você ter ideia, eu terminei meu relacionamento não porque a gente brigou, não porque faltou amor, nada disso. Eu simplesmente percebi que eu tava virando uma pessoa que eu não queria ser. Minha cabeça tava tão insegura que eu falei, mano, eu nunca fui assim em toda a minha vida. Eu tô com 2 empregos e a única coisa que eu tô pensando é como eu sou ou eu estou inseguro, sabe? E aí eu falei, porra, eu preciso realmente parar, respirar, me entender e me conhecer. Ah, mais um LGBT que tá entrando nas crises dos 2 vezes menos 30, 2x menos 30. Oi, bebê. Oi, Felipe Júnior, tudo bom? Quem que é Felipe Júnior? Então, contei minha história aqui. Se você quiser perguntar alguma coisa, eu falo de novo. Não sei se você tava aí no chat todo. Mas então, tava falando em como eu sou esse doidinho aí, entendeu? Meteu a equação do segundo grau mesmo. Mano, aquele 2x menos 30 ali é o que? Vamos lá. X de um lado, x igual a. Tô tentando calcular, meu cérebro bugou, eu preciso de um papel. Não vou conseguir calcular. Desculpa, eu sou o semi-analfabetismo, ainda não tô enxergando direito. Tá tudo bem, Kaique. Obrigado por estarem aí, obrigado por vocês aparecerem de novo. Seria 20 e alguma coisa. Ah, entendi. Eu vou fazer 27. Eu tô quase batendo nos 30, sabe? Não parece. Eu sei que não parece. Mas então, o X seria 5, 6, 7 e 7. E eu tô quase batendo nos 30 e eu tô tipo assim, mano, não sei quem eu sou. É o momento de me conhecer de verdade, não é o momento de simplesmente encontrar uma pessoa, grudar nessa pessoa e pronto. Eu quero realmente saber o que eu quero pra minha vida. Uma das coisas que eu sempre quis era casar e ter filho. Mas essa vontade não parece muito funcional. Não porque o pessoal LGBT não gosta muito disso, né? Porque realmente não gosta. Mas casar e criar um filho, pra mim, hoje em dia, demanda em muito
muita cabeça e muito dinheiro, que são duas coisas que eu não tô tendo. Obrigado por seguir, Júlio! Ah, o Júlio tá aí! Então, depois de todo esse processo desses 2 meses que mudou minha vida de cabeça pra baixo, eu tô tentando me reconhecer e saber o que que eu quero na minha vida, que tá sendo o processo mais difícil. Aí, como eu não sei o que eu quero na minha vida, eu tô tentando entender ou me reconhecer. Quem foi o Bruno, quem foi o Bruninho e quem vai ser o Brunão, sabe? Esse adulto de 30 anos que tá chegando aí e o que que ele quer pra vida. Então eu preciso descobrir o que que eu gostava, o que que queria na minha adolescência, na minha infância, pra aí sim me basear e criar essa vontade de ser alguém no futuro. Porque atualmente eu não quero ser ninguém. Poderia deitar naquela cama e viver até os 50 anos só existindo na cama. Mas aí isso aí chama depressão e não é uma coisa que a gente gosta. Já tive 2 vezes na minha vida também. Então tô fugindo um pouquinho. Menino, você não sabe quantas vezes eu pensei em te mandar mensagem pra conversar, mas não queria incomodar. Ronaldinho, você nunca incomoda, meu bem. Você pode sempre me mandar mensagem no Instagram, no Discord, enfim, qualquer lugar. Eu tô pensando em começar a voltar a fazer. Trabalhar no Discord, então se vocês quiserem entrar no Discord durante o dia pra ir conversando, porque eu sou home office, vai ser muito gostoso. Eu tô com 32. Olá, mãe! Minha mãe apareceu, tô fazendo live. Tá? Uh, 35 aqui, fico tranquilo que volta anualmente. Espera aí, cadê? Eu tô com 32 e tá quase passando. Ah, o Felipe Júnior é o professor, não é? Eu mesmo. Ah, aí sim! Eu tava tentando lembrar. Porque eu sabia que o professor era Felipe, mas não lembrava que era Júnior. E eu fiquei, parece que eu conheço. Enfim, ai que gostoso que vocês voltaram todo mundo, né? Obrigado por vocês estarem aí. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa da minha vida, hoje é o dia de me abrir aqui, entendeu? Eu abri a live 7, já é 8, tô 1 hora falando de mim e ainda tenho muita coisa pra falar se vocês quiserem. Por você, claro que volto. Ai, que fofo. Ah, meu Deus, vou chorar. Então, gente, nesse processo também, desses 4 mesinhos, eu reparei que tava indo atrás de talvez descobrir se eu era uma pessoa autista. E aí eu percebi que era muito caro e eu desisti. Então, assim, a gente vai ficar sempre com essa dúvida, tá? Porque é R$ 1.500 os exames. Não vou gastar R$ 1.500 pra saber se eu sou autista, não. É do Vale? Então, eu acho que eu sou. Tô tentando descobrir. Eu sempre achei que eu era viado. Eu vou contar essa história. Na verdade, já contei pro pessoal antigamente. Mas eu achava que eu era gay. Aí eu conheci uma menina que achava que era sapatão. A gente ficou. Comecei a gostar dela. Depois comecei a gostar de outra menina ao mesmo tempo. E aí nisso, comecei a namorar uma delas. Reparei que eu não era hétero. Mas hoje em dia, eu se a gente vai usar rótulos, eu tenho 2 rótulos: birromântico e homossexual. Por quê? Vamos aqui, ó. Birromântico é a pessoa que tem sentimentos românticos por mais de 2 gêneros, né? Por mais. Eu acho que é o meu gênero e mais um, ou mais. Enfim. Bissexual pode ser todos os gêneros também, enfim. Eu me apaixono por todo mundo. Mas eu não tenho a coisa do sexual com todo mundo. Não é com mulheres e homens. Geralmente com pessoas que têm uma aparência mais masculina. Então, esses os meus rótulos atualmente. E eu sou demissexual também. Ou seja, eu não vou transar com ares em ninguém, a não ser que a pessoa comece a beijar minha boca por muito tempo. Depois pegue na minha mãozinha, fale que me ama. Aí depois de um tempo eu vou falar assim: agora eu te amo, eu posso tirar sua roupa. É um processo. Mas enfim, eu sou bissexual. Eu sou birromântico, na verdade. Mas falar bissexual é mais fácil. Eu sou um homem queer com interesses românticos sexuais que mudam dependendo da época. E ao mesmo tempo, demissexual é uma regrinha que não muda. Eu só consigo ter relações sexuais com pessoas que eu conheço há algum tempo. Tanto é que pra mim ter relações sexuais com as pessoas, eu fico de papinho no Instagram por meses, quase anos, assim, se bobear. Tu falou de procurar um diagnóstico de autismo, o que levantou a suspeita. Então, eu tenho TDAH já.
tomo remédio pra isso, só que tem muitas características do TDAH que eles são meio que igualitários com o autismo. E eu sempre falei, característica do TDAH. Só que eu tenho umas questões sociais muito complicadas. Por exemplo, eu já tenho um negócio do TDAH de falar demais e falar à frente das pessoas. E aí, nisso, eu reparei que contato visual, eu tenho rigidez cognitiva demais, eu tenho sensibilidade tanto de paladar quanto de toque, porque, né, eu sou vegetariano há 10 anos porque eu não gosto da textura da carne. Então, assim, eu falei assim, parece que temos algumas coisinhas aí, algumas características para talvez ser autismo. Mas eu não vou atrás, porque, cara, mas o diagnóstico do TDAH, o psiquiatra, ele consegue dar, né? Ele olha para você e fala assim, o que sua psicóloga falou? Aí ele olha o laudo da psicóloga e fala assim, acho que faz sentido. Tó, pronto. É assim que funciona. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa da minha vida, fiquem à vontade. Bom, estou mais na posição de ouvinte. Tá bom, então, vou falar do talvez dois hiperfocos que eu tô tendo agora, que eu não sei se são hobbies ou não. Gosto bastante de 2 tipos de vídeo no YouTube. O primeiro vídeo deles é um vídeo filosófico mais conceitual. Tem algumas pessoas que estão pegando alguns conceitos de filosofia e de psicologia e psiquiatria, e eles estão fazendo vídeo baseados nesses conceitos, então sendo uma das coisas mais gostosas de ouvir. Tem vários vídeos sobre isso e eu choro em alguns, assim, e tá sendo sensacional. E é tipo assim, você pegar uma característica e ir atrás de conhecer psicólogos e psiquiatras, conceitos deles, sabe, tese, e descrever sobre isso, mas emotivamente. E é uma coisa linda de se fazer. As pessoas que fazem isso tá tendo meu coração muito. Talvez em algum momento eu faça vídeos assim no YouTube, tá? Então já preparando. Porque é incrível você simplesmente começar a falar de como as pessoas funcionam e meter uma frase de Nietzsche, e aí você deixa uma coisa muito mais emotiva com um sonzinho de fundo e fala que em algum dia você vai conseguir o amor que você precisa. Mas esse amor não vai chegar no momento que você mais quer, vai ser no momento que você não quer mais ele. Quando você desistir do amor, ele vai chegar na sua porta. E nesse momento você vai ter que abrir. Porque senão você vai ficar com um desgosto enorme de não ter aberto seu coração para uma chance incrível que você teria. Mas enfim, e o outro hiperfoco que eu fui reparar na minha adolescência era sobre átomos. No ensino médio eu comecei a ir atrás desse negócio de átomo, né? Aqui, átomo lá, tinha física e tal. E aí, a física nunca foi meu ponto forte, porque, né, era muito matemática com umas coisas que eu não gostava. Mas agora tá sendo muito interessante porque eu gosto de teoria atômica e de como funciona o mundo quântico, né? Como que funciona o átomo de hidrogênio em tal lugar, ou o fóton, o que ele faz, e aí nisso tem várias teorias da conspiração de como você pode mudar de realidade, coisas assim, por causa das regras do mundo quântico, mas assim, eu não acredito 100%, mas eu adoro ouvir sobre. A consciência é intrigante, eu sempre fico pensando, por que eu sou eu? Por que esse corpo? Por que essa vida? Por que um ser humano? Tipo, eu poderia ser um pato, e daí eu penso que eu tenho sorte de ser um ser humano. E não uma zebra que tá se fudendo pra fugir do leão. Será que é sorte ou azar? Porque eu acho que muitas desses outros seres vivos não têm uma consciência tão grande quanto a gente, né? Não é uma consciência coletiva, não é uma consciência individual, na verdade, eles são uma consciência coletiva. Então eu sinto que se a gente pegasse e fizesse. Tem um filme que vai sair sobre isso. Cara, é de um focinho de outro em português, que é uma animação. Se a gente pegasse e entrasse no mundo animal, eu acho que eles simplesmente respeitam essas regras de tipo, de caça e de morte muito naturalmente, eles não pensam sobre elas ou não debatem sobre elas. Aconteceu e vida que segue, sabe? Chora e passa e é isso. Enquanto pra gente, a gente tem uma consciência individual tão grande que a gente
tudo questiona, tudo é um porquê, tudo é um pra quê. E aí, às vezes, eu fico. Às vezes não precisava, sabe? Pra que uma consciência tão grande pra uns seres que conseguiram criar o capitalismo e fuderem com toda essa consciência enorme que eles têm? Então, às vezes, pra mim, parece uma desvantagem do que uma vantagem. Concordo, mas o pato tá lá comendo lama. Eu não sei se é muito bom. Assim, o intestino dele é feito pra isso, entendeu? E aí ele não tá se envenenando com Coca-Cola, que ele mesmo criou, sabe? Então, assim, parece melhor. A gente criou tanto problema, tanto vício, tanta coisa ruim, que parece boa. Isso aí é horrível de pensar. Mano, tipo, celular é a coisa que mais tem tecnologia no mundo, sabe? A gente tem todo o conhecimento no mundo na nossa mão. A gente pode pesquisar tudo a qualquer momento. A gente pode baixar livro, tese. Porra, a gente pode fazer tudo com o celular. Pode se conectar com outras pessoas de outra cidade, de outros mundos. E, enfim, de outros mundos não, mas se conectar com diversos jeitos. Mas a gente fica lá no scrolling, no TikTok, sabe? A gente fica lá no Instagram, assim, pum, pum, pum. Por quê? Sabe? O que que tá sendo bom nisso? A gente só tá perdendo tempo da vida. Então é foda. Eu queria ser um pato às vezes, se for comparar. Mas eu quero me envenenar com Coca-Cola. Adoro ser um viciado. É... Então, é bom. É um vício bom. Mas assim, pra que criar coisas que viciam? Por exemplo, pra quem é novo aqui, não sei se tem pessoas novas aqui ou só o pessoal antigo, eu fumei por 7 anos da minha vida. Eu parei esse ano, em janeiro, aliás, tá? Eu não fumo mais. O tabaco. Quem entendeu, entendeu. Então, assim, nicotina foi um vício que me ajudou em vários momentos de ansiedade, só que quando eu tava melhor, foi o que mais me deu crise de ansiedade também. Então, sabe, tem coisas que a gente cria que não é bom. Ela só atrapalha todo o processo. Seria bom a gente não inventar essas coisas, mas o ser humano gosta de atrapalhar o processo. Eu já achei o gatilho que sempre me dá crise existencial. Só pensar que tô correndo pra nada porque a vida vai continuar com ou sem mim. Na escala da vida, eu não sou nada, sou um milésimo de segundo num relógio que já rodou bilhões de anos. E em menos de 5 anos depois que eu for, eu já terei sido esquecido. Essa é boa pra quando quero entrar em parafuso. Essa aí, pra mim, ela é muito boa pra tirar o peso da vida, sabe? Tipo assim, se nada é importante depois que eu morrer, ou se nada é importante enquanto eu tô na Terra, que eu sou só um milésimo de tudo que a Terra já passou, por que que eu não vou fazer o que eu quero? Sabe? Não é importante. É uma coisa mínima. Eu posso fazer as coisas que eu quero sem medo. Isso aí ajuda bastante. É aquele filme, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo tem essa filosofia. De, tipo, nada importa. No começo, o nada importa é tipo assim, vamos fazer as piores coisas possíveis. Mas aí no final, nada importa, vamos se conectar do jeito que a gente quiser. Enfim, a escrita é muito tranquila. Eu adoro esse negócio da vida finita. Essa ideia de importância me incomoda, prefiro ser significante. Tipo, se a gente pegar a ideia de nada importa, se nada importa, por que que eu tenho tanto medo de viver? Aí tem as pessoas que vão nessa vibe, ou se nada importa, eu não vou fazer nada, que tem essa outra vibe, sabe? Se nada importa, você pode viver a melhor vida que você quiser, do jeito que você quiser, ou se nada importa, você pode viver a pior vida possível, depende de qual você quer. Porque nada importa de verdade. Tudo que você for fazer, as pessoas não estão dando a mínima pra você. E é isso. Viva a vida do jeito que você tem que viver, do melhor jeito possível pra você conseguir aproveitar todas as experiências possíveis, sabe? Mano, vai ter um momento que você vai olhar pra onde você tá, você vai falar, mano, não quero mais estar nessa cidade, eu não quero mais ter esses amigos. Falando nisso, eu tive que tirar uma amizade de anos da minha vida porque a pessoa tava com uma personalidade horrível pra cima das pessoas que eu amava. E foi um baque gigantesco de eu olhar pra ela e falar assim: eu não quero você na minha vida enquanto você não mudar essa personalidade. Ela só falou: tá bom, sinto muito que eu fiz isso. E foi embora da minha vida, sabe? Então, tipo, ela tem consciência de quem ela é e ela prefere ser assim. Então, assim, se nada importa,
as pessoas vão fazer da vida delas o que elas quiserem e você não vai mudar isso. Então, foca na sua vida, porque é a única coisa que você consegue mudar. Faz do jeito melhor possível. E faz do jeito que mais funciona pra você. Porque a vida importa pra você, não pras outras pessoas. Então, escutou? Vocês que estão aí, vivam a vida do jeito que vocês querem, não do jeito que as outras pessoas querem que vocês vivam. Aproveita a vida do jeito que vocês vão ficar felizes quando você estiver daqui 20 anos falando, nossa, eu tive muitas experiências lindas e maravilhosas, minha vida foi incrível e eu quero que as pessoas tenham vidas incríveis assim também. Gente, eu acho que é isso por hoje, a gente vai terminar a live por aqui, o que vocês acham? Gostaram? Eu vou aproveitar aquela lareira ali, ó. É isso, a gente vai organizando. Um beijo pra vocês, se vocês quiserem, podem mandar uma mensagem na DM e podem tomar conta das lives já, tá, gente? Fica à vontade, vocês podem tomar conta de tudo. Eu só vou vir aqui falar mesmo. Então é isso, beijo, beijo.